os advogados se esforçaram muito, né? Teve algumas defesas muito boas. Não vou falar alguma porque aí depois você é conhecido de outros, vamos falar que esqueceu dele e tal, mas foram muito bem. Eu não gostei só de uma ou outra, eu não gosto muito de homenagens, né? Homenagem você pode homenagear 1 minuto, não 21 minutos quando você tem 1 hora para defender seu cliente, né? Aí não dá, você perde 1/3 do tempo. Mas em certo momento, o advogado do general Paulo Sérgio, ele falou 5 vezes a palavra demover. E os ministros, ao contrário de gente que mente para você, estavam muito atentos às sustentações orais, muito atentos. E anotando. E hoje mesmo o ministro Flaviano falou sobre isso. E a ministra Carmen Lúcia falou, um momento, Vossa Senhoria, porque o tratamento de sentença, vocês estão vendo, são tudo, é um outro mundo, nós estamos entrando aqui, Vossa Senhoria para um, Vossa Excelência para o outro, tal. Bem, Vossa Senhoria falou o seguinte, eu vou ler literalmente, estou vendo a transição do Jornal Globo. A ministra Carmen Lúcia se referiu ao dizer o seu cliente, tal, falou, demover de quê? Ela perguntou ao advogado. Porque até agora todo mundo disse que ninguém pensou em nada. Quer dizer, não tinha golpe de Estado. Aí o advogado do general Paulo Sérgio, comandante do Exército e ministro da Defesa, o senhor falou 5 vezes em demover. A resposta, o advogado foi direto e disse o seguinte, abre aspas, falo claramente para a senhora, demover de adotar qualquer medida de exceção, fecha aspas. O que é medida de exceção? Golpe de Estado. E essa expressão, medida de exceção, ela se consagrou na luta liberal e democrática contra o regime militar. O general ou o senador Paulo Grossar era um dos grandes, o doutor Ulisses aqui. Então está aqui. Ou seja, o general falou claramente, porque estão falando que não teve golpe de Estado. Foi só uma brincadeira. Um foi passear lá com o Pato Donald, abraçar o Mickey, né? Enquanto estavam destruindo, pela primeira vez na história, foi o pior ato da história do Brasil, o nosso dia da infâmia. Se nos Estados Unidos é Pearl Harbor, o nosso foi o dia 8 de janeiro de 2023. Não podemos diminuir isso, achar que isso é engraçado, isso é trágico. É trágico que está ocorrendo. Nós estamos assistindo porque tem democracia. Porque se eles tivessem ganhado, nós não estaríamos aqui. Eu, com certeza, não estaria. Então, eu coloco ao senhor, doutor Jorge, na hora que aquilo desmontou outras defesas, porque as defesas estão tudo ensaiadas, dizendo, não aconteceu nada, o que é isso? Você veja, o Jair Bolsonaro é ótimo, chamou o ministro Alexandre de Moraes no dia 7 de setembro de 21, a 200 metros daqui, de canalha. E veja que homem forte. No dia do depoimento, convidou ele para ser vice-presidente da sua chapa em 26. Isso quando o ministro relator, era presidente do TSE, ele estava suspenso seus direitos por 8 anos. Olha o delírio e os tremens que eles vivem. Eu passo ao senhor, como é que fica esse momento? Porque é um momento bonito da ministra Carmen Lúcia, eu achei. Ela realmente levando a sério, prestando atenção nas sustentações orais e pegou um ato falho, diria alguém. O senhor falou demover 5 vezes. Demover de quê? Demover de qualquer medida de exceção. Então, Vila, aliás, essa é a riqueza da oralidade, quando ela é permitida no processo penal ou civil brasileiro, que é esse debate, romper o formalismo, fazer a pergunta. Por isso que eu acho muito interessante quando o ministro, em julgamento, também faz a parte em relação a outro ministro. Porque é isso que é interessante num debate que está sendo falado, que está sendo oral. Porque senão todo mundo depositava o voto no sistema e seria muito mais rápido e mais econômico. E quando fala de medida de exceção, talvez um dos maiores gênios do direito mundial, apesar de ser um gênio maligno, que é o Carl Schmitt, ele foi o maior teórico sobre a exceção. Que é um alemão considerado, entre aspas, um dos... O teórico do nazismo. Do nazismo, perfeito. O teórico do autoritarismo, né, o inimigo de Weimar. E ele dizia, né, a exceção é a maior força que a política e o direito conhecem. Pela exceção, você funda o direito e você destrói uma ordem jurídica. Por isso que ele fala que o poder constituinte é o poder por exceção, por excelência, que ou ele destrói uma ordem jurídica e funda uma nova, né? Ou quem tem a força da exceção é quem, vamos dizer assim, controla o sistema. Por isso ele diz, soberano é quem decide sobre o estado de exceção, né? Que era, na visão de Schmitt, era nunca o judiciário, era sempre o Führer, que era o grande debate que ele teve com outro gênio do direito, esse um democrata, que era Kelsen. Sim. Porque Kelsen cria a ideia do Supremo, como a gente tem hoje, é uma criação desse austríaco-alemão, Hans Kelsen, que cria uma ideia de uma corte para ser a intérprete da Constituição.
que é, vamos dizer assim, uma resposta ao que foram os horrores das guerras mundiais, que é a ideia de uma instância para controlar, vamos dizer assim, os atos, inclusive os atos do líder da nação. Por isso que medida de exceção, realmente a expressão é uma coisa bastante grave. Então, quando a gente fala de exceção, a gente está falando de ruptura, golpe de Estado. Então, essa fala, com certeza, ela impactou não só os julgadores, mas impactou provavelmente todo mundo que estava ali, né, os advogados dos demais correios e assim sucessivamente. Posso fazer uma parte? Claro, claro. Porque me parece que essa questão é fundamental. A ditadura civil-militar de 64, Perfeito. ela teve 17 atos institucionais, que eram atos de exceção, mas ela não ficou somente nos atos institucionais. Por exemplo, nós que fomos estudantes no período da ditadura, Vila, nós sabemos que existia um decreto chamado Decreto 477. Exato. Que autorizava, por exemplo, a ditadura autorizava entrar um agente infiltrado da ditadura, um policial, tirar o aluno da sala de aula e levar pro doicode, né? Levar para tortura. E isso aconteceu em inúmeros casos, não é? A gente tem desaparecidos, né, nessas circunstâncias que eram com a utilização do decreto 477. Portanto, a gente tem medidas de exceção que vão além dos atos institucionais. Então, quando a gente fala o que era ditadura, o que era censura, eu me recordo quando liberaram os filmes, né? Em 1979, Exato. Eu tinha 18 anos, eu fui ao cinema assistir Encoraçado o Potemkin, que é um filme clássico do Sergei Eisenstein, e que não faz nenhum sentido ele ser proibido. Mas também foi proibido Je vous salue Marie, também foi proibido, né, inúmeros filmes nacionais, inúmeras músicas, né? A música Cálice, né, do Chico Buarque tinha que ser cantada de outra forma. Ele foi tão censurado, que ele começou a escrever com pseudônimo. Julinho da Adelaide. Né? Quer dizer, então, as pessoas não têm noção do que é uma ditadura. E é importante a gente lembrar sempre, e eu sempre digo isso para os meus alunos, a ditadura não é isso que eles estão dizendo que é. Aliás, não faz nenhum sentido. Se hoje nós podemos debater aqui, com opiniões diferentes, o mesmo fenômeno, é porque nós estamos numa democracia. Né? Então, é importante a gente ver o que é, como é que a gente interpreta esses atos de exceção.